Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Enquanto vamos esperando os colegas chegarem, como de costume, nós podemos ir separando um cantinho aí tranquilo, confortável, agradável, para que nós possamos ouvir a fala breve de hoje e também façamos a nossa prática de meditação. Hoje nós vamos explorar o tema O que é a verdade? Foi um tema sugerido por um de vocês e nós vamos buscar falar um pouco sobre o que o Mindfulness ou o que os nossos professores nos ensinam sobre a verdade, certo? Então, pessoal, a verdade, ela é o objeto de estudo de quase qualquer ciência. Se nós pararmos para pensar sobre a filosofia, sobre as ciências exatas, sobre as ciências sociais, todas as teorias sempre apontam para a busca de alguma verdade, seja uma verdade objetiva ou verdades subjetivas. Então, tudo que nós temos hoje em termos de conhecimento advém dessa pergunta: o que é a verdade? E dentro dessa percepção, nós podemos ver que a intenção por trás do nosso progresso e das nossas pesquisas, ela nunca foi muito hábil. Então, o ser humano, ele sempre lidou com a verdade, com o estudo da verdade através da ciência, de uma maneira não muito hábil, pois sempre havia cobiça por trás, sempre houve o poder por trás, o ego, não é? Então, tudo que nós temos hoje em termos de conhecimento advém dessa busca pela verdade, mas na maioria das vezes de uma maneira gananciosa, certo? E dentro disso, nós podemos ver os resultados, né, dessa nossa obsessão científica da busca pela verdade. Porque nós sempre estamos buscando as melhores formas de extrair um mineral da natureza, ou a melhor forma de produzir energia a partir da força de um rio, de que forma nós podemos produzir mais combustível, de que forma nós podemos economizar mais tempo. Então, a nossa busca pela verdade, hoje em dia, ela é cada vez mais baseada nas nossas necessidades de consumo, né? E nós estamos percebendo os resultados dessa busca errônea pela verdade. Então, a ciência, ela tem nos levado para um lugar aonde nós estamos ficando sem saídas, né? A própria pandemia é um sintoma dessa nossa busca doentia por formas de explorarmos mais a natureza, de tirarmos mais vantagem do outro, de ganharmos mais dinheiro. E nós nos distanciamos muito da ideia de verdade em sua essência, né? E dentro dessa percepção da verdade objetiva e da verdade subjetiva, é importante perceber que a ciência, ela também tem o seu valor, no sentido de que a ciência, ela nos proporciona as convenções, né? A própria linguagem é uma forma objetiva de verdade que nós precisamos acessar para interagirmos uns com os outros. Outros tipos de verdades objetivas, por exemplo, se eu disser essa blusa é azul, isso é uma verdade objetiva, tanto para mim quanto para você, a não ser que a pessoa não enxergue. Mas, quando nós começamos a refletir sobre a verdade, a gente começa a perceber que, ao pensar sobre as verdades subjetivas, a verdade de cada um, não existe verdade. Então, quando nós paramos para analisar a diferença das nossas mentes, das nossas vidas, da maneira que fomos criados, nós percebemos que as nossas crenças são muito únicas e subjetivas. Então é necessário nós respeitarmos a opinião do outro. Mesmo que nós tenhamos muita certeza das nossas verdades ou dos nossos conceitos, o respeito, ele deve sempre prevalecer, principalmente em alguém que medita. Então o meditador, ele sabe
que as mentes e os corpos são muito diferentes e que cabe a cada um de nós respeitar o outro, certo? Se nós pararmos para ver, pessoal, todos os problemas ou discussões que nós estamos tendo ou que temos no dia a dia advêm dessa questão das verdades. Porque eu acho que a minha verdade é melhor do que a do outro, ele acha que a verdade é melhor que a minha, nós acabamos brigando, nos desentendendo. E quando nós paramos para perceber que a verdade, ela também é subjetiva, apesar de terem muitas verdades objetivas e concretas, a verdade subjetiva ela nos ajuda a relembrar do respeito pela opinião do outro. Seja uma opinião política, uma opinião religiosa, uma opinião em relação a decisões a serem tomadas na vida, nós devemos respeitar, pois nós não estamos no controle da verdade do outro, né? E nem devemos fazer esse esforço para convencer ninguém em relação às nossas verdades, porque aí nós começamos a entrar em relações tóxicas, né? De manipulação, de controle. Então, a discussão sobre verdade ela é muito ampla, né? Então eu dei algumas pinceladas, né? Sobre a verdade objetiva, a verdade subjetiva, algumas visões, né, da filosofia em relação a esse conceito de verdade. Mas agora eu gostaria de finalizar minha fala falando um pouco sobre o que o Mindfulness ou a meditação Vipassana nos ensina sobre a verdade, certo? Então a verdade, primeiramente, para nós, baseia-se em nossas próprias ações. Então, para os meditadores, a verdade é a ação e a reação que ela vai causar. Seja um pensamento, uma atitude ou uma emoção, qualquer coisa que nós pensamos e criamos vai gerar frutos, certo? Então, quando nós paramos para pensar sobre a verdade, ela sempre está baseada na ação e reação. Se você parar para pensar em qualquer verdade que você acredita, por exemplo, se você foi para a faculdade e estudou direito, o simples fato de seus pais terem sonhado em você ser advogado, por exemplo, e você ter entrado na faculdade, todo o processo até você se tornar advogado baseou-se no início de uma ação, seja por você ou por alguém que te falou direito é legal. Então, como se naquele momento você tivesse plantado uma semente que hoje gerou um fruto, que é você ser advogado e ter as suas verdades. Então, quando nós percebemos que nós somos herdeiros das nossas próprias ações e das nossas verdades, nós podemos começar a nos desapegar dessas certezas e dessas verdades. Porque, no fundo, a verdade é o que acontece aqui e agora, o que chega aos nossos sentidos, certo? Então nós não podemos nos prender tanto a conceitos, ideias e fantasias, porque aí nós estamos nos distanciando cada vez mais da verdade. Então compreender o mecanismo de ação e reação é uma forma de acessar essa verdade. E à medida que a gente percebe ação e reação, a gente percebe a não dualidade dos fenômenos, né? E a partir disso, não existe mais verdade. De fato, todas as verdades elas se tornam relativas, porque a cada momento eu vou estar lidando com uma nova verdade. Eu deixo de ter tantas certezas e convicções, né? E dentro disso também, nós exploramos as 4 nobres verdades, né? Que muitos de vocês já devem ter ouvido falar por meio do acróstico do RAIN, né? Então, a primeira nobre verdade, ela nos diz que o sofrimento existe, ele é inevitável. A segunda nobre verdade, ela nos fala sobre acolher e aceitar o sofrimento. A terceira nobre verdade, ela nos incentiva a investigarmos o nosso sofrimento. E a quarta nobre verdade nos apresenta formas de nós não nos identificarmos com o nosso sofrimento. Então, uma outra verdade, além da ação e reação, é a verdade do sofrimento.
Então, o sofrimento é uma verdade, certo? Ele existe e nós temos que aprender a lidar com ele. E dessa forma nós nos tornamos mais felizes. E junto com a ideia do sofrimento vem a ideia da impermanência, porque nós sofremos e depois estamos alegres, e logo sofremos de novo. Então, nada dura para sempre. O sofrimento ele também passa e tem diferentes níveis, né, de intensidade. Então, percebermos a verdade da impermanência também nos ajuda a acessar a nossa própria verdade, certo? E dentro da nossa visão, não é muito hábil perdermos tempo em debates ou elucubrando sobre as verdades, porque isso sempre vai levar a algum tipo de extremismo ou sempre vai levar a algum tipo de conclusão errônea. E por meio da impermanência, nenhuma verdade dura para sempre, a não ser aquelas verdades que eu falei antes, o sofrimento e o karma, né? Ação e reação. Mas então, a partir do momento que nós percebemos isso, é possível nós cessarmos a nossa própria ignorância, certo? Então nós não devemos perder muito tempo pensando sobre o que é certo ou o que é errado, o que é verdade ou o que não é, porque na verdade o trabalho, como eu já falei aqui, ele começa de dentro para fora. Então, à medida que eu exploro e investigo cada vez mais a minha própria ignorância, a minha sombra, mais eu vou entrar em contato com a minha própria verdade. E dessa forma, o mundo externo, ele passa a ser uma consequência do meu estado enquanto pessoa, certo? Então, eu diria que em relação a esse tema, nós não percamos muito tempo em devaneios sobre o que é a verdade. A filosofia ela tem a sua importância, né? Porém, nós não devemos também nos deixar levar demais por essas teorias, e sim nos dedicarmos à cessação da nossa própria ignorância, por meio de percebermos que as ações geram reações, percebendo também que o sofrimento é uma verdade e que eu posso reconhecer, aceitar e deixar ele passar, e perceber também a impermanência. E por meio dessa autoinvestigação, eu chego cada vez mais na minha própria verdade. Ok? Então essa fala de hoje, ela foi um pouco diferente das demais, porque esse tema é um pouco mais filosófico, né? Então, eu espero que tenha sido útil para vocês essa fala. Eu achei que seria interessante falar sobre esse tema, porque hoje em dia todo mundo está muito dono da sua própria verdade, né? Todo mundo está muito convicto em relação a várias questões. E isso é extremamente prejudicial, porque nós nos tornamos rígidos conosco e com os outros. Nós geramos discussões que não vão produzir bons frutos. Então é importante a gente respeitar a verdade de cada um e ir em busca da nossa própria verdade, porque se eu estou ocupado na busca da minha verdade, não existe tempo para criticar a verdade dos outros, né? Então eu vou ler agora alguns comentários e eu gostaria que vocês fizessem suas perguntas, dúvidas. Eu vou ler 2 ou 3 comentários e vamos seguir para a nossa prática. Bruno, que foi quem sugeriu esse tema, fez um comentário aqui para nós. Entendo que a verdade subjetiva deve enxergar com sabedoria seu lugar personalíssimo. As verdades objetivas atendem melhor ao coletivo, mas também com a sabedoria de enxergar os sujeitos. Exato, perfeito. E agora você falou algo muito importante, Bruno. É importante encontrarmos esse meio termo, né? Entre as verdades objetivas e as subjetivas. E também percebermos quais daquelas verdades objetivas agridem a minha subjetividade, né? Porque por muitas vezes nós entramos no pensamento do coletivo e anulamos a nossa própria verdade. E assim geramos consequências negativas para nós mesmos. Então é importante nós pensarmos sobre o efeito também das verdades objetivas em nós.
essa verdade que os meditadores veem é a essência? Bom, a essência também é uma palavra delicada, né? Mas nós poderíamos falar que a verdade ela pode ser observada quando meditamos naquele estado em que existe um eu que observa. Então, o eu observador que há dentro de nós, ele também nos aponta para essa essência, né? Para esse lugar onde nós sabemos que sabemos. Um lugar de presença, um lugar bem concentrado. Quando nós entramos nesse estado, é possível entrar em contato com o que você está chamando de essência, né? E aí nós percebemos o fluxo dos pensamentos, das emoções, das sensações, porém é um eu que observa. Então, nesse estado, é possível também ter um gostinho da verdade, né? Mas eu diria que a verdade é um pouco mais amplo do que isso, certo? E também vale ressaltar que dentro da ideia de verdade, a ciência ela nos explica como as coisas funcionam. E a teologia, ela nos explica, ou pelo menos traz teorias e hipóteses sobre o porquê. Então existem muitas perguntas que vão ser respondidas pela teologia e não poderão ser respondidas pela ciência, e vice-versa, né? Porque as duas se dedicam ao estudo das verdades, mas de maneiras diferentes. Então, em se tratando da questão da essência, ou do que muitos chamam de alma, esse tipo de investigação ele está mais no campo da teologia. Então, nós não costumamos entrar nesse aspecto, né? Então, nós preferimos deixar a ideia de verdade naqueles 3 pontos: ação e reação, sofrimento e impermanência. Se nós tomarmos consciência e entrarmos em contato com essas 3 simples verdades, já é um grande passo, certo? Vou ler mais um comentário e a gente vai fazer a nossa prática, queridos. Qual a diferença entre dor e sofrimento? A certeza é que o sofrimento ou dor existe ou ambos? Muito boa essa pergunta, Rê. A dor, ela existe e sempre vai existir, certo? Porque é da natureza do ser humano sentir dor. Então, por exemplo, se eu sinto fome, eu começo a sentir um desconforto que vai virar uma dor. Então, eu preciso comer. Se eu sinto sede, eu começo a sentir um desconforto que vai virar uma dor, talvez nos rins ou na bexiga. Então, eu preciso beber água. Então, se você for perceber, tudo que nós fazemos no nosso dia é para evitar a dor, mas ela está sempre presente, certo? E o sofrimento é a maneira que nós lidamos com essa dor. Então eu posso, por exemplo, sentir fome e começar a sentir um desconforto na barriga. Porém eu começo a pensar, nossa, só vou comer daqui a 1 hora, meu Deus, eu não vou comer nunca, acho que eu vou morrer de fome aqui. Então a minha dor fica muito maior, ou seja, eu sofri à medida que eu comecei a imaginar e pensar, alimentando ainda mais aquela dor, porque a dor ela estava ali. Em contrapartida, se eu sentisse a dor da fome e pensasse, não, daqui a pouco eu vou comer, mantesse a minha calma, talvez o meu sofrimento seria maior. Então, a dor ela existe, mas o sofrimento depende da maneira que lidamos com ela. Então, nós podemos lembrar de uma fórmula que eu já falei aqui e vou repetir. O sofrimento é igual a dor vezes a resistência ou a reação ao quadrado. Ou seja, sofrimento é igual a dor vezes reação ao quadrado. Então eu vou sofrer à medida que eu reagir à dor. Quanto mais eu reagir à dor, mais eu vou sentir sofrimento. Então lembrem-se dessa fórmula. Sofrimento é igual a dor vezes reação ao quadrado, ok? Então o sofrimento ele é opcional, mas a dor ela existe, ok? Então, pessoal, nós podemos fazer agora a nossa prática de meditação, assumindo uma postura confortável.
Fechando os olhos. Caso estejamos sentados em uma cadeira, nós podemos retirar as costas do encosto, deixando a coluna um pouco mais ereta. Sentindo os pés em contato com o chão. Sentindo a parte inferior de cada perna, panturrilhas, canelas. Percebendo os joelhos e as coxas. Talvez o contato da roupa com as coxas. Até que chegamos ao quadril, em contato com o assento. Percebendo o tronco na vertical e notando se é possível empurrar o umbigo levemente para frente, de forma a abrir um pouco mais o peito. Percebendo os braços e as mãos, podendo descansar as mãos nos joelhos ou uma em cima da outra no colo. E inclinando levemente o queixo para baixo, aliviando um pouco mais a tensão da nuca. Soltando o maxilar, soltando a língua, pálpebras, sobrancelhas e testa. Percebendo os seus órgãos dos sentidos, notando como está o nariz agora, se há algum cheiro que eu consigo captar. Percebendo as orelhas e os ouvidos, se há algum som que eu consigo perceber. Notando a boca e a língua, talvez algum sabor que ainda esteja aí presente. Amargo, doce, salgado. Percebendo os olhos, talvez cores ou luzes. Que chegam aos nossos olhos mesmo. E por último, notando a pele do corpo como um todo, respirando. A pele das pernas, a pele do tronco, a pele dos braços, do pescoço e do crânio e do rosto. E cada vez mais entrando em contato com a respiração que ocorre naturalmente.
E agora que já estamos relativamente concentrados, partindo dessa consciência do corpo, nós podemos sentir a respiração. Inspirando o ar e expirando o ar. Notando que à medida que inspiramos, nutrimos o nosso corpo e expirando, nos livramos daquilo que não é mais necessário. Quem é esse eu que respira? O que me move a inspirar e o que me move a expirar? Percebendo o fluxo do ar pelas narinas, passando pela garganta e preenchendo os pulmões, e posteriormente fazendo o mesmo caminho. E a cada vez que a mente foge, retomamos a nossa atenção ao ar entrando e saindo do corpo. E caso seja muito difícil para mim apenas observar, eu posso numerar a minha respiração, inspirando, contando mentalmente 1, 2, 3, e expirando, contando mentalmente 3, 2, 1, até que em algum momento não será mais necessário contar. E se a mente vai, a mente volta, ancorada na respiração. Quem é esse eu que respira? Atentos à temperatura do ar, ao ritmo da respiração, respeitando-a como ela é, sem controlá-la ou modificá-la, apenas observando. Inspirando sentado e expirando sentado. Quem é esse eu que respira? O que me leva a inspirar e o que me leva a expirar.
Inspirando 1, 2, 3 e expirando 3, 2, 1. Cultivando a plena atenção e a concentração. E dessa forma enxergamos a vida como ela realmente é. E à medida que enxergamos a vida momento a momento, não há mais por que se preocupar com verdades, pois a única verdade que eu reconheço é a verdade do momento presente. Percebendo que não há respiração de ontem e nem de amanhã, podemos notar que a única coisa que é de fato real é o aqui e agora. Não há espaço para devaneios nem elucubrações. E se nos dedicarmos ao cultivo do momento presente de uma maneira saudável, o nosso passado se torna saudável e o nosso futuro também. E para finalizarmos essa prática, eu farei a leitura de um poema de Lao Tzu que se chama O Uno e o Verso do Universo. O insondável que se pode sondar não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. Ser e existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas de nomes. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis em que consiste a sabedoria suprema. E aos poucos nós podemos tomar algumas respirações mais profundas, movimentando as extremidades das mãos e dos pés, abrindo os olhos devagar. E se alongando, se espreguiçando, esticando as pernas. Gratidão pela prática. Convidando vocês mais uma vez a me seguirem aí no Instagram, @mindfulmarcos, para nós estarmos conectados. E também convidando que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque a gente está postando muita coisa legal lá. Então acompanhem e fiquem atentos. Agora eu vou continuar lendo os comentários e gostaria de saber como foi essa prática, se vocês têm mais dúvidas, comentários, para que nós possamos interagir. Opa, o microfone caiu, desculpa. Então mandem aí os comentários para que nós possamos interagir agora. Que sentimentos e emoções, sensações podem estar por trás das verdades do fanático lunático? Essa pergunta é difícil, hein? Então a pessoa que é fanática, na maioria das vezes ela é movida pela raiva, né, Rê? A raiva é a emoção que move essas pessoas fanáticas, né? E esse fanatismo ele se expressa de diversas formas, até dentro da própria família, né?
Então eu diria que é a emoção da raiva, né, que move o fanatismo, sem dúvida. Vamos ver se temos mais perguntas. Grato, Marcos, pela prática e pelo tema. Eu que agradeço, Bruno, pela sua sugestão. E continuem deixando sugestões, gente. Solange, olá, bem-vinda, obrigado. Viviane, Helena, todos aqui manifestando sua gratidão. Então, pelo visto, não temos nenhum comentário. Hoje o tema foi um pouco mais denso, né, pessoal? Então, das próximas vezes, nós iremos manter o decoro em relação à profundidade dos temas, mas eu achei que esse era importante de nós explorarmos hoje. O nome do poema, para quem está perguntando, é O Uno e o Verso do Universo. O Uno e o Verso do Universo. É de Lao Tse. Esse poema vocês vão encontrar no Tao Te Ching, que é um dos livros principais, né, do Lao Tse. Então é o poeta Lao Tse e o livro Tao Te Ching, poema 1. Indico muito a leitura do Tao Te Ching. Propõe o tema o que fazer quando o aqui e agora está tão aversivo, adverso, que fica difícil focar-se nele. Ótimo, Cláudia. Anotada a sua sugestão. Viviane também sugeriu vícios. Nós já falamos sobre vícios, mas podemos falar novamente, sem problema. E também impermanência, Isabel. Ótimo. Então é isso, queridos. Então, muito obrigado a dedicação de vocês. E eu espero que nós possamos ser mais tolerantes, pacientes com os nossos companheiros de vida, aqueles que nos prejudicam, aqueles que pensam diferente de nós, né? Porque esse é o caminho. Não adianta discutir qual é a verdade correta, né? Nós devemos respeitar. Então, dentro desse tema verdade, eu penso que é isso. E se nós nos respeitarmos, nós conseguimos entrar em consensos sobre verdades distintas. E essa que é a beleza, né? Entrarmos no consenso. Porque, na verdade, o debater não é uma oposição de ideias, e sim uma tentativa de confluência de ideias. E a gente, hoje em dia, está cada mais distante de um debate como ele realmente deveria ser, né? Então, que nós possamos cultivar essas qualidades. E eu desejo a vocês uma ótima noite, uma boa semana. E amanhã nós estaremos aqui novamente, 6h30, certo? Até logo!